Olá, canal Cavalo de Vento aqui, eu sou o André Knevitz, hoje para falar de uma praga na literatura mundial chamada adjetivação. Adjetivação, esse excesso de adjetivos. E tem um escritor em específico que abusou da adjetivação com o intuito de causar medinho, de criar histórias de pavor, passar medo, mas ele usou muito isso chamado adjetivação. E esse escritor é nada mais, nada menos do que o chato do H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Lovecraft, nascido em Providence, Estados Unidos, em 1890, escritor que tem intuito de, como eu já falei, criar histórias de medo, de pavor. E o projeto Cavalo de Vento é um projeto diferente de tudo que você já viu nesse mundo do YouTube falando de livros, de escritores e de obras. Nada contra em criar histórias para causar medo, causar instantes de pavor, mas é justamente aí que o Lovecraft abusa desses adjetivos, como a lua maligna, a escuridão diabólica, o horror cósmico, e cósmico ele adora se utilizar desse adjetivo cósmico. Até parece que o velho Lovecraft queria ser um astronauta, viver no espaço, porque tudo que é de mal ele associa a cósmico. E dentro desse aspecto eu pergunto para vocês, desde quando a lua é maligna? Por que uma escuridão deveria ser diabólica? E ele tem a empáfia de sugerir também, de chamar também árvores de grotescas. Em um certo trecho, acho que é do livro A Maldição de Sarnah, livro de contos, todos os dois livros de contos. Em certo trecho ele chama árvores de grotescas. Por ele, acho que pegaria um machado e derrubaria toda a Amazônia, né? Ficaria apavorado em meio a tantas árvores diabólicas. E posso dizer para vocês que é uma maneira até infantil, meio insegura, essa de ver o mundo, de retratar o mundo, adjetivando e usando esses adjetivos em excesso, essa coisa chata. E tomando como um exemplo Lovecraft, eu faço a pergunta para vocês, quantos adjetivos vocês colocam em suas vidas? Quantos adjetivos vocês colocam em seus discursos, adjetivos em seus pensamentos? Chamar uma certa emoção de horrível, um escorregão de amaldiçoado, uma crítica de grotesca. Será que não seria melhor deixar só a palavra? Deixar tão somente o escorregão, a carne mal frita, a dor de barriga, apenas a dor de barriga, somente o elogio, somente a pessoa como ela é, sem julgamentos? Será que estamos usando, como fez Lovecraft em suas obras, adjetivos demais em vários aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Vocês comem um pedaço de bolo em uma cafeteria e é somente bolo. Esqueçam o julgamento, esqueçam delicioso, molhado, seco. Vocês estão lá na cafeteria comendo bolo e é bolo, tão somente bolo, sem adjetivação. Olha só, segue essa linha.
vocês assistem uma cena e enchem essa cena de adjetivos. Daí vocês colocam a culpa no fulano, no ciclano, e já aproveitam para encher esse fulano ou ciclano com adjetivos. Aí vocês colocam a culpa no governo, nos governantes, no vereador, nos políticos, e já aproveitam para encher esses governantes de adjetivos e mais adjetivos e mais adjetivos, e vão seguindo essa linha, misturando política com futebol, com as tendências do momento, com o remédio que está na moda, com a música que está tocando, com aquele funk, enchendo de adjetivos, tudo isso enchendo de adjetivos, numa linha de pensamento que mais parece uma novela das 8 e nunca acaba, e vai seguindo, e vai percorrendo, e não tem uma interrupção, não tem um espaço, não tem silêncio. Exatamente isso que eu percebi lendo as obras do Lovecraft, que há pouco espaço para silêncio, há pouco espaço para o leitor avaliar, imaginar. Assim como o Lovecraft enche de adjetivos que ele percebe, é do mundo dele, nós também enchemos pessoas, situações, tendências culturais com adjetivos e não apenas deixamos aquilo como realmente é. Sim, e também podemos pensar esses adjetivos como rótulos, como etiquetas preconceituosas. E criamos histórias na nossa cabeça, adjetivando tudo, para confirmar nossos preconceitos. Do mesmo modo que Lovecraft tinha preconceito com noites escuras, árvores grotescas e luas malignas. Dessa mesma forma, todos os adjetivos como espécie de etiquetas para confirmar muitos dos nossos preconceitos. E a gente vai criando esses padrões na nossa cabeça, e novos padrões e outros padrões, repetindo esses padrões para confirmar esses nossos preconceitos, e se utilizar de mais e mais adjetivos, sem ao menos a gente parar se eles estão certos ou se estão errados. E o pior de tudo, a gente acaba se identificando com esses padrões ao repeti-los inúmeras vezes, a gente vai se identificando com esses padrões e eles passam a fazer parte da nossa pele, dos nossos ossos. É como aquele tapa-olho que o cavalo usa para olhar somente para frente e para não ter uma perspectiva um pouco mais abrangente. E sim, outro fato relevante, Lovecraft era muito preconceituoso. Sempre que apareciam árabes, latino-americanos, negros, nórdicos, ele taxava disso e daquilo. Somente os brancos protestantes nascidos em solo norte-americano eram os bonzinhos da história. Tudo aquilo que fugia daquela cultura WASP, né, era taxado por ele como maligno, grotesco, enfim, todos aqueles adjetivos chatos, né, que ele costuma usar. E se vocês, minhas queridas e meus queridos, passassem uma hora, um dia, sem adjetivações, sem julgamentos, eu acho que a literatura ruim, como essa de Lovecraft, que já estou correndo agora para um sebo para trocar por coisa melhor, acho que a literatura ruim também pode trazer bons exemplos, bons ensinamentos, e esse é o propósito do projeto Cavalo de Vento. Usar obras, usar autores para trazer indagações para a nossa vida. Espero que todos fiquem bem, um abraço e até a próxima.